Amém, amém, aleluia. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso de número 14. Essa, meus irmãos, é a sétima e última mensagem de uma série de mensagens sobre as igrejas do Apocalipse. Cada uma dessas mensagens foi sobre uma carta que Jesus mandou para uma igreja local, assim como a nossa é uma igreja que reúne em uma determinada comunidade. No livro de Apocalipse mostra 7 igrejas e cada uma delas, Jesus manda uma carta e ele fala o que está certo e o que está errado em cada uma dessas igrejas. Ele se apresenta para essas igrejas, ele fala de promessas para essas igrejas. E isso para a gente, meus irmãos, é algo fundamental. Eu tenho dito isso em cada uma dessas mensagens porque nós temos orado, meus irmãos, para que essa igreja aqui, a nossa igreja em Nova Almeida, ela se torne a igreja dos sonhos de Jesus. E o que isso quer dizer? Quer dizer que um dia ele possa olhar para a gente e falar assim, é isso que eu sempre quis que uma igreja fosse. Irmãos, as igrejas são muito cheias de coisas que foram sendo adicionadas ao longo das gerações. E às vezes as pessoas pensam em melhorar a igreja, em consertar um aspecto e outro, mas focam em detalhes que não tem nada a ver com aquilo que é importante para Jesus. Tem gente focando em estética, implicando com a cor cinza da parede, se tem luzinha, se não tem luzinha, se tem flor de plástico, se é flor natural. Tem gente implicando com os modismos teológicos dos últimos anos. E pouca gente preocupada com aquilo que Jesus, de fato, disse e está dizendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós apanhamos um bocado nessas 6 últimas mensagens. E eu sei que Deus tem restaurado muitas vidas, porque a igreja somos nós. Igreja não é o telhado. Igreja não é a parede, o ar-condicionado. Igreja é a nossa coletividade, são pessoas. E a mensagem de hoje, a partir da leitura, Deus vai falar ao seu coração. Amém. Apocalipse 3, a partir do verso 14, nós lemos assim. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se junto comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Algum tempo atrás, aqui num culto de quarta-feira, nós recebemos a pastora Laérce, que é pastora da Igreja Batista Manancial, em Direção, aqui pertinho da gente. E ela contou uma experiência muito louca. Ela falou que foi pregar em uma certa igreja, ela não falou o nome da igreja. Mas quando ela chegou ali, na hora que ela ia começar a pregar, deu uma ânsia de vômito. E essa mulher começou a vomitar. E na hora que ela pensava que ia melhorar, ia começar a pregar de novo, ela vomitava outra vez. E aí eu sei que ela foi vomitando na frente da igreja toda, um negócio horroroso. E ela não conseguiu pregar e voltou para casa. E ficou pensando, o que aconteceu? Será que eu comi alguma coisa que me fez mal? Mas o que ela comeu, todo mundo na casa dela tinha comido, e ninguém tinha passado mal, só ela. E só naquela hora que ela ia pregar.
2 semanas depois, um outro pastor foi pregar naquela igreja. E quando aquele homem foi começar a pregar, ele teve ânsia de vômito. E começou a vomitar. E foi vomitando, vomitando, vomitando e vomitou tudo ali de novo. Quem entendeu o mistério? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: nós acabamos de ler: vomitar-te-ei da minha boca. Jesus estava pregando para essa igreja, que a pastora Laércia foi, sem precisar de palavra. Através do vômito, Deus estava falando algo muito sério para aqueles irmãos que estavam ali. Imagina se Deus falasse isso com você e falasse isso hoje. Eu estou tão bem com você, que eu estou a ponto de vomitar você. É uma palavra dura, meus irmãos. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido. Quer ver? Eis que estou à porta e... Todo crente sabe disso. É muito usado em mensagens evangelísticas, para pregar o evangelho para quem ainda não é de Jesus, mas presta atenção. Essa carta foi escrita para um povo, para uma igreja, para gente que servia Jesus. Jesus estava do lado de fora da igreja, meus irmãos. Isso é sério. Mas tem uma boa notícia. O propósito dessa carta é restaurar. Essa carta é uma carta que vai falar de intimidade. Essa carta é uma carta que vai falar de restauração. E eu creio, meus irmãos, que pessoas serão restauradas nesse lugar, nessa noite. Cada uma das cartas que nós lemos começa com a apresentação. E Jesus começa se apresentando da seguinte forma: eu sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus é apresentado também lá na carta de Paulo aos Colossenses, como primogênito de toda a criação. E justamente por isso algumas pessoas vão dizer que ele não é Deus, que ele é uma criatura, porque ele é o primeiro a ser criado, por não entender a natureza de Jesus e o que os próprios textos explicam a respeito dele. Quando nós lemos que Jesus, ele é o primogênito de toda a criação, o apóstolo Paulo vai explicar que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a interface do próprio Deus. É a maneira como Deus criou para ser entendido pela criação, meus irmãos. Quando eu falo interface, o pessoal aí que mexe com programação, acho que entende com mais facilidade. Você pega um programa de computador, existe aquele código, aquele monte de linha que só programador entende. Mas o usuário, ele olha o ponteiro do mouse se mexendo, ele olha o aplicativo no celular, ele vê a coisa em funcionamento, ele vê uma interface amigável, para que a pessoa consiga entender aquilo. Então o próprio Deus fez para si uma imagem dele mesmo. Jesus é o próprio Deus e é o primogênito de toda a criação. E porque ele está desde o início, desde antes de existir tempo, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele está vendo tudo o que acontece desde que o mundo é mundo. E ele é o Amém. Nós cantamos hoje no culto: Amém, ao que se assenta no trono. E o que significa Amém? Amém é uma palavra que ela existe basicamente em todas as línguas. Teve origem no hebraico. É uma das palavras que não muda quase nada em todas as línguas do mundo. E ela normalmente é traduzida para a gente como que assim seja, ou verdadeiro, ou verdadeiramente. É uma palavra que a gente usa no final da oração, quando a gente quer concordar com a oração. O irmão fez uma oração, você vai lá no final e fala amém. Ou seja, eu concordo, que assim seja, que isso se torne verdade. E o Senhor Jesus, ele usava muito essa expressão no início das frases dele. Ele invertia. Ao invés de falar simplesmente no final, ele falava no início. E a gente não percebe isso lendo o texto bíblico, porque o amém para a gente é traduzido da seguinte forma: em verdade, vos digo que. O em verdade é o amém. Então Jesus começava as frases dele já falando: olha, isso aqui é verdadeiro o que eu estou dizendo. Sabe por quê?
porque Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Não só aquilo que Ele fala é verdade, mas Jesus é a própria verdade. Então aquilo que Ele diz, meus irmãos, não é uma opinião simplesmente, é uma sentença daquele que criou todas as coisas. E Ele vira e fala: conheço as tuas obras. E eu fico imaginando nessa hora a igreja de Laodiceia recebendo essa carta. E o pastor pega a carta: chegou uma carta aqui que o João mandou, mas na verdade quem mandou ele escrever foi Jesus. Jesus ditou para ele. Aí os irmãos olham para a cara do outro. Eu sou o Amém, testemunha fiel e verdadeiro, princípio da criação de Deus. Aí o povo está lá: Amém, conheço as suas obras. Vixe, lascou. Um olha para a cara do outro, lá vem. E veio mesmo, meus irmãos. Tudo tem a ver com as obras. Porque Jesus falou isso nas outras cartas também. Eu conheço as obras de vocês. Gente, vocês podem queimar o que for no coração de vocês. Se esse fogo não se transformar em obras, é só emoção. Quando você olha para os grandes avivamentos que aconteceram na história, existia muita emoção, muito choro, muito quebrantamento, gente gritando, gente caindo para trás, gente caindo para frente, para tudo quanto é lado. Mas presta atenção, todo avivamento verdadeiro se transformou em um avanço na obra missionária. Os avivamentos se espalharam missionários para todo lugar do mundo. Porque a fé, meus irmãos, quando ela é real, ela se manifesta em obras. A fé sem obras, ela é morta. Simplesmente acreditar é uma coisa que qualquer demônio sabe. Como eu já disse para vocês, não existe demônio ateu. A fé real é aquela fé que te move a fazer alguma coisa. E Jesus diz: eu conheço as suas obras. E Ele fala para você agora: ei, eu conheço as suas obras. As pessoas muitas vezes abandonam o trabalho de Deus em troca daquilo que elas mesmas querem fazer. Então, há uma fase da vida que elas estão estudando, e estão correndo atrás de estudo porque precisam estudar, e o trabalho de Deus fica em segundo plano. Aí essas pessoas, depois que estudaram, têm que correr atrás do mercado de trabalho. Aí tem que correr atrás do casamento. Aí está recém-casado, daqui a pouco tem filho e não tem tempo para Deus. E daqui a pouco está velho, aí não tem mais força para servir a Deus. E Deus vira para você em qualquer idade que você tenha e diz: eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. E que obras são essas para a igreja de Laodiceia? Ele diz assim: você não é quente nem frio, quem me dera se você fosse quente ou frio. Mas como você é morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. E aí, meus irmãos, essa é uma frase que bota as pessoas para pensarem, porque às vezes as pessoas pensam que o quente é o pentecostal, que gosta de um fogo. E que o frio é o tradicional, é o batista, presbiteriano, metodista. E tem nada disso no texto, pelo amor de Deus. Eu já vi gente falando: não, é porque lá na cidade de Laodiceia tinha uma água vulcânica que saía uma aguinha morna e o povo passava mal e vomitava e não sei o quê. Irmãos, o texto ele é universal. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O segredo está no próprio texto. E eu quero mostrar para vocês. Eu acho que alguns já vão adivinhar o que eu vou falar. Verso 17. Pois dizes. Vou repetir. Pois dizes. Você quer entender um texto bíblico? Fique atento às conjunções. Vamos repetir. Fique atento às conjunções. Eu falo isso muito com essa igreja. E quando você estiver bem velhinho, você vai lembrar: meu pastor sempre dizia, lembre-se das conjunções, meu filho. O pois é uma conjunção explicativa.
Ou seja, para você entender o que significa estar morto, você precisa entender o que tem depois do pois. Ele está explicando o que quer dizer essa figura de mornidão. Então presta atenção, verso 17: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O estado de mornidão é um estado em que a pessoa está acomodada espiritualmente e acha que está tudo bem, e acha que é alguém abastado, e que tem tudo já suficiente, não é capaz de reconhecer as suas próprias misérias, e pensa um lugar, uma área da vida da gente, onde as pessoas são acomodadas e soberbas, é a área que toca na fé. Porque, meus irmãos, o tal do crente, até quando ele está fora da igreja, ele consegue ser soberbo. Misericórdia. Às vezes a pessoa estudou muito os textos bíblicos, domina um pouquinho de teologia, e o que ela faz? Se acha melhor do que os outros que não entendem, e o resto é tudo emoção, é tudo emocionalismo desse povo. Aí você vai para o outro lado e pensa que está melhor, não. Tem gente lá que está assim, eu me movo no mistério, eu faço milagre, eu profetizo, eu sou melhor do que esses que estudam, e se acha também. Às vezes a pessoa está fora da igreja, como eu falei, eu prefiro estar aqui na igreja do que lá dentro, igual esse povo que está dentro da igreja, tudo aprontando, e não sei o quê, e desce além quem está na igreja. E ó, narizão em pé. Há uma posição de acomodamento espiritual, de pessoas que são capazes de olhar para si e não ver os problemas que existem de reais dentro dela, porque, meus irmãos, a pessoa pode estar na pior situação possível. Eu lembro daquela oração lá do fariseu e do publicano que Jesus exemplificou, o fariseu fazendo aquela oração de gente morna, de gente acomodada, de gente que se acha. Senhor, graças te dou, porque eu não sou igual esse miserável que está aí. E o outro do miserável sabia que era um miserável mesmo, batia no peito e só falava, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. E a pessoa estava lá se achando, e Jesus vira e fala assim, você não sabe que você é. Qual a primeira coisa que ele diz? Antes de miserável, infeliz. Aí eu me lembro da nossa cultura de Instagram. Se tivesse para o povo da Laodiceia, é impressionante que no Instagram só tem gente boa, né? Assim, feliz, top, bem vestida. Não tem mais ninguém passando por problema, é só gente viajando, é só as coisas mais bonitas assim que está todo mundo mostrando, é vitrine. Você chega para o irmão, pergunta, está tudo bem? A resposta está pronta, nem raciocina. Tá, é só bênção, é só vitória. Às vezes está todo lascado. E mente, né? E tem essa cultura de aparentar algo. Mas como diz a canção, Deus e o travesseiro sabem o quão infeliz você está. O quão infeliz tem sido a sua vida. Às vezes nem quem está debaixo do mesmo teto que você sabe o tamanho da infelicidade que você tem carregado. E aí ele fala de miserável e pobre. Engraçado, né? Repete duas coisas que são parecidas para poder dar ênfase. Irmãos, Jesus disse para a gente ajuntar tesouros no céu e não nessa terra. Um homem cheio de dinheiro nessa terra foi procurar Jesus e Jesus virou para ele e falou, rapaz, vende tudo, dá para os pobres, você vai ter um tesouro no céu. Porque para Jesus, quando ele bate o olho numa pessoa, ele não está vendo as riquezas terrenas. Ele vê o seu crédito na presença de Deus. Então ele olha para um povo que acha que é abastado, que não precisa de nada, que está bem. E eu entendo que esse bem não é só financeiro, é um bem espiritualmente, porque a pessoa não se quebranta. E diz, na verdade, você é pobre e miserável. Eu estou vendo a sua situação, as riquezas que você acumulou até hoje na sua vida.
Sabe por quê? Porque eu conheço as suas obras. Irmãos, eu disse isso em alguma outra mensagem dessa série. Existem pessoas que são entregues ao ativismo louco, querem servir a Deus no sentido de ficar fazendo coisas sem comunhão com Ele. Mas isso está longe de ser o problema da nossa geração. O problema da nossa geração são pessoas que vivem para si. São pessoas que querem correr atrás do seu primeiro milhão, querem fazer contas para poder correr atrás de pagar contas, e estão sempre correndo atrás de fazer alguma coisa, e reino de Deus, e trabalho de Deus, vai ficando cada vez mais de escanteio. Essa é a verdade, meus irmãos. É gente que chega na faculdade e esquece que Deus existe. É gente que quer trabalhar, e fala assim, pastor, estou na correria, e Jesus olha e fala, conheço as suas obras. Porque, na verdade, na prática, no dia a dia, não tem nada sendo feito realmente como Jesus ensinou, no sentido de juntar dinheiro, riquezas no céu. Eu queria poder ver meu extrato. Eu acho que eu ia tomar um susto. Na verdade, falar, quê? Se você puxasse agora, já pensou se tivesse um aplicativo de Jesus para você abrir, vamos ver meu extrato? Será que aquele trabalho missionário que eu fiz, será que aquela vez que eu apanhei por Jesus, será que aquela vez que eu passei vergonha, mas eu entreguei a mensagem, será que aquela vez que eu fiquei sem dormir para ajudar um irmão que precisava, vamos ver quanto é que está aqui, quantos centavos eu consegui até agora? Jesus diz, eu conheço as suas obras, e você é miserável e pobre. E aí vem uma outra parte, e você é cego. Oh, meus irmãos, o que é essa cegueira? É uma cegueira espiritual. A pessoa vê, tem uma visão perfeita no mundo material, mas na verdade, no espiritual, ela está tateando por aí, batendo a cabeça no escuro. Às vezes sonha em ver algo de diferente, e tem pessoas que têm visão, e tem pessoas que têm sonho, e ela não vê nada, é cega espiritualmente. Às vezes ela não consegue fazer uma leitura do que Deus está fazendo na terra, e fala mal do trabalho que Deus está fazendo, porque na verdade ela não consegue enxergar o agir de Deus, cegueira espiritual, e tem muita gente cega espiritual, que vê o agir de Deus acontecendo e é capaz de falar mal, e achar ruim, e botar defeito, por quê? Porque está olhando com os olhos naturais e não tem discernimento para enxergar o agir de Deus nessa terra. Cego. E por último, é nu. Nudez, tradicionalmente, cada vez menos, mas tradicionalmente, está relacionada à vergonha. Eu estava comentando com um irmão, hoje pela manhã, de um dos heróis da fé do início da história da igreja, acho que foi Policarpo, né? Não tenho certeza se foi ele mesmo dessa história, mas dessa época do início da história da igreja, que o pai dele tinha sido perseguido pelo Império Romano e assassinado, foi um dos mártires, e ele queria sair de casa, ele criança, queria sair de casa para morrer igual o pai, queria ser mártir também. Aí a mãe dele ia lá e escondia a roupa dele, porque ele não tinha medo de morrer, mas tinha medo de sair pelado. O versículo seguinte vai mostrar para a gente que essa questão da vestimenta, ela tem a ver com a vergonha da nudez. Isso é uma figura, meus irmãos, que fala dos nossos pecados, das coisas que nós fazemos em oculto, das coisas que nós fazemos em secreto, e a gente não quer que ninguém fique sabendo, e a gente quer esconder de todo mundo, a gente quer vestir de alguma forma, pois é, diante de Jesus, você está pelado, a vergonha do seu pecado está exposta. Essa era a situação dessas pessoas, que estavam ali simplesmente fingindo que estava tudo bem, mas essa era real. Agora vem a parte boa, Jesus mostra que tem uma solução. E sabe qual é a solução? É Ele, meus irmãos. Olha,
Jesus é aquele que pode abrir os seus olhos espirituais, que pode colocar um colírio sobrenatural nos seus olhos e fazer você ver o que você não está conseguindo enxergar. Ele é aquele, o versículo vai dizer, capaz de chegar diante da sua nudez e colocar vestes brancas, que a gente já entendeu isso em Apocalipse, o que significa, que tem a ver com pureza, meus irmãos, que vai substituir a sua aparência de pecado por verdadeiramente vestes brancas, que vai fazer com que a sua pobreza espiritual seja transformada em riqueza nele, que vai fazer com que o seu coração se mova na direção de servi-lo de verdade, e vai pegar você que anda infeliz, chorando na madrugada, sem força para levantar da cama, e vai restaurar a alegria no seu coração. E ele diz assim, compre de mim. Eu acho esse versículo engraçado. Vou falar para vocês por quê. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Aconselho-te que de mim compre. Como é que eu vou comprar alguma coisa de Jesus, pelo amor de Deus? O que eu posso ter para oferecer para Jesus? Que moeda é essa? Ele é o dono do ouro e da prata. O que eu posso ter que de repente Jesus não tenha? O que você pode ter que talvez Jesus não tenha ainda? O seu coração? Uma parte de você que ainda não foi entregue? Que você tem sido resistente em se render, em se entregar por completo? A resposta para tudo isso está nele. Vá a Cristo e se entrega, se renda. Olha, Deus usa um pastor para chegar e falar com vocês, mas você não precisa de um pastor para chegar até Ele. Ele usa as ferramentas para te fazer entender, mas você sozinho aí do seu lugar, você pode se jogar aos pés de Jesus e entregar tudo que você tem, tudo que você é. No secreto do seu quarto você consegue fazer isso, porque Jesus abriu acesso direto ao Pai. Isso é tremendo, meus irmãos. E o versículo seguinte diz, eu disciplino e repreendo aqueles que eu amo. Essa palavra vem, não é para fazer você sentir mal, é para consertar o que está quebrado na sua vida. A disciplina de Deus vem sobre nós como ato de amor dEle. Irmãos, nenhum pai vai lá e fica botando de castigo o filho do vizinho. Se um pai resolver castigar, disciplinar o filho do vizinho, vai dar até cadeia. O pai faz isso com o filho, que é dele. Essa mensagem vem para filho, e toda a disciplina de Deus, tudo aquilo que Deus manda, às vezes prova mesmo, para acertar a nossa vida, é porque Ele quer ver a gente bem, é porque Ele quer tratar a nossa vida, para que a gente esteja numa situação, e o texto vai mostrar agora para a gente, de intimidade. O texto vai falar agora de algo, como eu disse, muito conhecido. Eis que estou à porta e bato. Toque, toque, toque. E se alguém ouvir a minha voz, o tempo todo, nas 7 cartas, Jesus tem batido na porta, tem batido na mesma tecla. Todas as cartas terminam do mesmo jeito. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se alguém está ouvindo a minha voz, será que tem alguém ouvindo a voz? Irmãos, muitas vezes como pregador, eu me sinto exatamente nessa situação. As pessoas estão escutando, mas não estão dando ouvidos. E a mensagem vem no Espírito, certeira, sobre a vida da pessoa, e ela finge que não é com ela. Estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Você já ouviu alguém batendo no seu portão e fingiu que não tinha ninguém em casa? Quem já fez isso?
Irmãos, às vezes eu não atendo mesmo não, eu vou confessar aqui para os irmãos. Se tiver uma mensagem no celular, se ligou, e não é porque eu sou capixaba não, tá? Porque eu nem sou. Chamou pelo nome, chamou de pastor, amém. Eu sei que não é spam, mas o tal do spam é muito chato. E tem uns que eu não vou falar o nome, mas é o castigo de quem não vem na igreja domingo de manhã. Que se você atender para fechar o portão, dá trabalho. Chama para orar, né, que vai embora. Já tem cheio das estratégias. Irmãos, presta atenção. Essa sensação de você ficar lá, não vou levantar não. Tem gente fazendo isso com Deus. Será que você faz isso com Deus? Porque Ele bate a porta e você sabe que é Ele que está falando com você. E muitas vezes você não quer levantar para ir. Porque para ir tem a ver com acerto. Tem a ver com admitir a nudez do seu pecado, a sua cegueira espiritual, a miséria das suas obras, a infelicidade do seu coração. E trazer tudo isso à mesa. É abandono de pecado, meus irmãos. Atender Jesus, dar ouvidos ao que Ele está falando, é isso. Mas se você abrir essa porta, meus irmãos, se você abrir essa porta, o que Jesus quer com você é intimidade. Sabe que o principal interessado em ter intimidade, que você tem intimidade com o Pai, é Ele. Você às vezes sonha, né? Eu queria ter uma escuta profética, eu queria ter sonho profético, eu queria abrir a minha Bíblia e entender Deus falando comigo. Pois é, aquele que mais quer ter intimidade com você é Ele mesmo. Abra a porta, criatura. Ele está do lado de fora, batendo, querendo entrar, e está falando de uma igreja. Pensa que miséria, meus irmãos, que Ele devia estar do lado de dentro e Ele está do lado de fora. E como eu disse, igreja, pessoas. Tem um detalhe que a gente precisa mostrar nisso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Perceba, parece um negócio meio redundante, né? Cearei com ele devia bastar e ele comigo devia bastar. Mas ele coloca nos dois sentidos, porque é possível a pessoa cear. Nós estamos numa noite de ceia. Ela cear com Jesus, mas Jesus não cear com ela. Vixe. E ela simplesmente dizer, estou ceando com Jesus, mas Jesus não está ali, Jesus está do lado de fora. É um ritual vazio da presença de Deus. Isso é pesado, meus irmãos. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Ele quer que você esteja realmente aberto para Ele, para que Ele entre, ceie com você e você com Ele. Olha que coisa linda, olha o que precisa acontecer na mesa do Senhor. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A vocação do ser humano sempre foi o governo sobre a terra. Quando Deus criou o ser humano, colocou no jardim, o propósito de Deus era governo. E quando Jesus vem e restaura o ser humano a partir do seu ministério e da obra da cruz, o que acontece? É que Ele restaura essa posição de governo. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Existe um governo de oração, uma autoridade sobre as coisas desse mundo, que já foi entregue a nós. Eu ministrei recentemente, já está completo no canal, um curso de intercessão. Você que não fez ou que não completou, entra lá no meu canal no YouTube e assista ele completo. Um dos capítulos a gente trata desse assunto, de governo espiritual. Mas para além desse governo, enquanto nós estamos aqui, manifestando o reino de Deus, vai chegar um momento que o nosso rei virá sobre as nuvens. E há promessas de um governo do Messias. E nós reinaremos com ele. Essa é a promessa que a Bíblia nos traz.
E é sempre sobre intimidade. Eu venci, me assentei no trono com meu Pai. Estou junto com meu Pai. Eu venci, estou no trono com meu Pai. Junto com meu Pai. E se você vencer, você vai sentar no trono junto comigo. Assim como eu estou juntinho com o papai, você vai estar juntinho comigo. Intimidade, proximidade. E em quê? Na autoridade. Essa é a promessa para o vencedor. Jesus não quer você derrotado. Ele morreu naquela cruz para tornar você mais do que vencedor. E se você for essa pessoa que se abre para Ele, para que Ele em você vença o pecado, vença todas essas coisas que ainda te aprisionam, Ele te chama de vencedor. E ao vencedor, vai sentar comigo no meu trono, assim como eu venci. Estou sentado com o meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode se colocar de pé, ministério de louvor, assuma o seu lugar, e nós vamos orar nesse momento. Meus irmãos, nesse momento eu não vou fazer um apelo aqui à frente. Como é culto de ceia e a gente tem o tempo um pouquinho apertado, eu não vou te dar essa oportunidade de manifestar publicamente, mas eu quero que você feche seus olhos e atenda e responda ao Senhor a mensagem dessa noite. A resposta está nele. Chama ele para o lado de dentro. Se renda por completo a ele. E deixa que ele faça uma obra de restauração na sua vida. Enquanto o ministério de louvor vai tocando aqui no instrumental, eu quero que você ore sobre a sua vida espiritual e pergunte ao Senhor qual a sua realidade, porque a igreja de Laodiceia, meus irmãos, acreditava que estava tudo bem, mas não estava. E quando a gente deixa que a soberba tome conta da gente, a gente não consegue reconhecer o nosso estado. E por isso é importante você perguntar: Senhor, sou eu essa pessoa? Ou como na mesa da ceia de Jesus e os apóstolos, porventura sou eu, mestre? Feche os seus olhos e passe um tempo conversando com o Senhor. Deixa que Ele revele quem você é. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Jesus vai derramando colírio nos olhos nesse momento. Vai abrindo olhos espirituais, meu Pai. Vai fazendo com que as pessoas consigam enxergar a realidade espiritual delas mesmas e do que os cerca. Que cada um consiga enxergar a sua própria nudez, a sua própria miséria, meu Deus, para que haja restauração. Para que aqueles que chegaram dominados pela infelicidade sejam tomados pela bem-aventurança, pela alegria do Senhor.
Que esse momento, meu Deus, seja um momento de restauração espiritual. Não queremos o Senhor do lado de fora, meu Pai. Nós chamamos o Senhor para dentro. Chamamos o Senhor para dentro das nossas casas. Chamamos o Senhor para dentro das nossas vidas. Chamamos o Senhor para fazer nova todas as coisas. Queremos cear com o Senhor e que o Senhor venha cear conosco. Queremos a intimidade do Senhor, a cura, a restauração na mesa do Senhor. Venha, meu Deus. Venha, Jesus. Há pessoas nessa noite precisando de restauração, que chegaram aqui com seus corações distantes do Senhor, tomados pela infelicidade, tomados pelo pecado. Venha, Senhor, e faça restauração nesse momento. A Ele a glória.